Graça e paz, família, graça e paz, meu amigo, graça e paz, meu querido irmão, meu querido e amado irmão. Bom dia, vamos celebrando o dia mais uma vez, meditando na palavra do Senhor já logo cedo, 5 horas e 30 minutos mais ou menos, e a gente vai nessa caminhada diária. E gratidão damos a Deus por essa oportunidade, pelo fôlego da vida, por essa vontade que tem nascido no nosso coração dada por Ele. E bom, a nossa caminhada vai no livro de Deuteronômio, capítulo 24, versículo 4, a parte B do versículo 4, porque eu quero uma coisa mais genérica, porque o capítulo ele trata de diversos assuntos. Então vamos pegar a parte B do versículo 4 desse capítulo. Ele diz assim: portanto, não deixem que se cometa um pecado tão grave assim na terra que o Senhor nosso Deus lhe está dando para ser de vocês. De uma forma geral, o capítulo aqui ele está tratando sobre iniquidade, sobre pecados e sobre aquele conjunto de leis, aquelas regras que a gente já vem abordando já bastante, pelo menos desde o capítulo 20, 19 a 21, mais ou menos ali, de Deuteronômio. Ele vem passando e repassando aquilo que ele considera importante em relação a coisas que desagradam a Deus, principalmente pecados, e às vezes pecados até muito graves, como aquele que está tratando nesse caso. Aqui, especificamente, ele está tratando uma questão que aflige muitos irmãos, muita gente, aflige bastante. Eu acho que se tem uma das dificuldades hoje também que a igreja tem, assim como aqueles assuntos que envolvem o pastoreado feminino, por exemplo, né? A ação da mulher dentro da igreja, que é uma ação hoje muito presente, né? Muito marcante, muito visível, já que a mulher ela se torna a grande maioria dentro das igrejas e faz um trabalho realmente muito marcante. Nós temos então a questão aqui do casamento, ou do casamento. O casamento é um princípio indissolúvel do Senhor, né? Da sua vontade, tanto que existem não, está registrado na Bíblia que é aquilo que Deus uniu, que o homem não separe. E quando a gente fala o homem, a gente entende aqui de uma forma natural, né, uma forma geral, ele fala do homem tanto para um lado para o outro, principalmente nas suas vaidades ou nos seus devaneios, né, ou nas suas imperfeições, para que ele, através daquilo de ruim, aquilo que, vamos dizer assim, que desagrada a Deus, ele não cometa erros também nessa área. Por isso que a escolha da mulher amada, né, a escolha da sua companheira, claro que Adão não escolheu Eva, né? Adão não escolheu Eva, só tinha Eva e só tinha Adão. Então eles já nasceram, eles já foram criados de uma forma para serem perfeitos um para o outro, né? Creio eu que seja assim, eles já foram criados. Disse assim, ó, se existe alguém perfeito no mundo para você, Adão é a Eva, e vice-versa. Isso trouxe alegria ao homem no primeiro momento, e, e a palavra aqui, na verdade, dentro do conceito bíblico de Adão e Eva, a gente não vê, ou pelo menos não vê na caminhada, a questão da separação do divórcio entre os dois, né? Mostrando que realmente o homem e a mulher para estar junto. Mas na vida real, na vida prática, a gente vai vendo que são diversos casamentos que são desfeitos. Eu mesmo, na minha vida, sem essa busca, sem esse mergulho, sem essa vontade, também já passei por essas situações. E aí vem o grande problema: casar ou não casar de novo. Ou, principalmente, e nessa relação de casamento e de possibilidade de divórcio, nós temos como uma clareza, né? Nós temos uma clareza que a questão do adultério e da morte, né, do cônjuge seriam, vamos dizer assim, umas possibilidades reais da pessoa que não adulterou, né, que não adulterou, principalmente, ela pudesse vamos vislumbrar um novo casamento. Porque todos nós ficamos preocupados, ou ficamos, acredito que a grande maioria, a grande essência de nós, ficamos preocupados, ficamos assim, ficamos tristes com a possibilidade de repente vivermos a nossa vida numa solidão. Nós temos que Deus é a nossa grande companhia, nosso grande parceiro, né? Nosso grande parceiro de caminhada, assim, caminhada espiritual, mas na nossa caminhada física, na nossa vida prática, todo homem, toda mulher, ele carece de alguém para efetivamente caminhar ao lado dele. Tanto que a própria Bíblia, antes da mulher ser criada, há aquele versículo que o próprio Deus, no seu olhar certo, no seu olhar de tudo sabe, na sua compreensão plena das coisas, assim, não é bom que o homem viva só. E quando você tem a separação, né, ele vai trazendo aqui, biblicamente, uma questão de você ter uma possibilidade de ter o seu divórcio, mas que o divórcio ou uma separação seja feito de uma forma legal, de uma forma que cumpra os seus requisitos, né? Cumpra os seus requisitos. O que nós temos por milhões de vezes é que as pessoas se separam de corpos e não vivem e não têm, ou seja, condenando tanto o homem quanto a mulher a uma prática de adultério quando eles constroem novos relacionamentos. E acredite, o homem e a mulher, eles vão construir. Eles vão construir porque essa essência do medo de viver na solidão, ela é muito grande. E está provado que na vida real, talvez ainda pelas nossas durezas e imperfeições, restabelecer uma relação de aliança de um casamento é algo extremamente complexo para o homem, para a mulher. Extremamente complexo. Temos casos reais que existem essa possibilidade, que isso acontece,
mas na sua grande maioria não. Talvez demonstrando aí pra gente uma imperfeição do quanto a gente precisaria evoluir como essa parte cristã, porque a gente sempre diz que a gente está pronto para perdoar, mas por diversas vezes esse perdão não insere numa necessidade ou num desejo de continuar caminhando junto. Eu até entendo que nas diversas alianças que nós temos da vida, esse perdão desse tipo seria interessante, seria possível. Mas um perdão que envolve casamento, perdão que envolve relacionamento de pais e filhos, perdão sem restauração da relação é algo no mínimo esquisito, no mínimo estranho, que deve passar por um crivo do olhar do Senhor muito específico. Então essa relação de casamento, de divórcio, ela é complexa e o ser humano ele tem que ter uma meditação muito profunda, ele tem que buscar algo muito especial com Deus, uma conversa muito especial, tem que mergulhar profundamente para entender quais são os caminhos. Hoje, o que nós temos como tendência cristã é que as pessoas não querem viver sozinhas, não querem se dar essa possibilidade. Então, elas vão tentando e retentando até que a sua felicidade, vamos dizer assim, aquilo que ela entende, para que não viva no abandono, né? No abandono pessoal, ainda mais que todo ser humano vai envelhecendo e precisa de alguém para auxiliar nessa caminhada. E depender de irmãos, depender de sobrinhos, depender de filhos, isso parece não é o melhor das opções, a melhor das opções, aí a pessoa acaba se tornando, vamos dizer assim, carente necessário. No fundo, o assunto não é tão simples, o assunto ele tem diversos debates fortes sobre isso, sobre os que defendem a possibilidade de casar ou não casar. Mas na Bíblia aparenta ser muito, muito claro, na Bíblia uma coisa certa, tem um direcionamento que uma vez casado, o ideal é permanecer casado, e novas relações não deveriam ser construídas, fora uma possibilidade de adultério, né? Pela parte que não adulterou e pela parte da morte do outro. Conheço irmãos, por exemplo, o irmão Mário Persona, que é dos irmãos que se reúnem em nome do Senhor, ele, pelos relatos que eu já vi, ele passa por essa situação, ele já casou, viveu uma longa vida, e depois, de repente, ele viu a sua relação com a sua esposa se desfazer, né? Se desfazer, e acredito que ele nunca mais se casou, baseado pelo que ele entende desse princípio. Eu não sei o que você entende, meu irmão, em relação a esse princípio, mas vale a pena não só o mergulho na Bíblia, quanto a leitura de livros, conversa com irmãos com maturidade cristã mais, e principalmente buscar no Senhor talvez você tenha essa vontade de casar, uma autorização, né? Uma autorização especial para que teu coração fique com menos sofrimento nisso. E medita, né? E ler a palavra do Senhor, porque falou sobre casamento ou recasamento ou novo casamento. Não é uma tarefa. Agora, uma coisa aqui é muito clara. Se você casou e se divorciou, normal, e a sua mulher casou novamente, uma coisa é certa. Uma outra pessoa, você nunca mais terá o direito de tê-la novamente como esposa. Pelo menos é o que está na Bíblia. Não sei se você vai aceitar, não sei se é isso, porque você entende que o amor, que os erros precisam ser corrigidos. Mas aqui na Bíblia, nesse caso, dessa restauração do perdão, não restaura relacionamentos para uma comunhão de homem e mulher, de marido e mulher, tá certo? Fica na graça de Deus Pai Todo-Poderoso, Deus te abençoe. Medita em um assunto, não é um dos assuntos mais fáceis de se falar, mas nesse capítulo, além desse casamento, é importante também que você, se você for ler o capítulo, você vai ver diversas situações em que o próprio Deus, ele estabelece uma relação de cuidado, uma relação de preocupação com aquela parte do homem e da mulher que extremamente está numa situação de vulnerabilidade e humildade diante daqueles que teriam, por exemplo, poder ou que poderiam lhe oprimir em alguma situação. Então o Senhor lança um olhar especial, um olhar cuidadoso e caridoso. Então, te recomendo que você leia o capítulo como um todo para que você possa se edificar na paz do Senhor, tá bom? Fica com Deus e que Deus te cuide, meu irmão.